Olá, eu sou o Dr. Alex Paulo e hoje eu queria compartilhar com vocês uma cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica. Então essa cirurgia que vocês veem por aí, em que o paciente ele tem um nível de gengiva muito alto, um nível de gengiva que dá para ver de longe, e para corrigir tem que tirar um pouquinho do osso, é dessa cirurgia que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês o caso do Dr. Matheus. O Dr. Matheus ele é dentista também, ele escolheu a nossa clínica, me escolheu como dentista para poder realizar esse procedimento. Esse procedimento, por mais que pareça ser um procedimento muito simples, ele é um procedimento muito delicado e que qualquer etapa em que você erre ali pode gerar uma recessão gengival, pode, ao invés de trazer estética para o seu paciente, vai trazer exatamente o oposto. Porque quando a gente vai fazer uma gengivoplastia com recorte ósseo, ou seja, com osteotomia ou osteoplastia, que foi o caso aqui, se você errar 1 milímetro a mais, é 1 milímetro que não vai mais voltar de gengiva. Então, para que vocês entendam, esse aqui era o sorriso do Dr. Matheus, tá aparecendo aí na tela para vocês. O sorriso do Dr. Matheus, ele tinha esse lado da gengiva aqui, e também aqui, como vocês podem ver aí, nesses 3 pontos aqui, era muita gengiva. Então, o que isso se traduz se tratando de estética? Quando o indivíduo ele expõe muita gengiva, ele tem um sorriso infantil. Então, para o caso dele, como ele é dentista também e precisa ostentar um belo sorriso, porque isso vai ser um cartão dele para usar com seus pacientes, ele gostaria que a gente melhorasse isso daqui, que foi a cirurgia que a gente fez há 4 dias atrás. Então, como tem que ser feita essa cirurgia? Presta muita atenção, porque aqui você vai entender agora se faz ou não faz a cirurgia, se é indicado para você ou para o seu paciente, no caso. Então, começa simplesmente pelo diagnóstico. Então, se o paciente ele sorri, mas ele não expõe muito gengiva, de repente não é o paciente ideal para você fazer esse procedimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um caso de uma paciente minha, que quando ela sorri, ela tem pouca exposição de dentes. Opa, espera lá. Essa daqui, que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, quando ela sorri, vocês podem ver aqui que não tem ali um sorriso expressivo, a gente não vê nível nenhum de gengiva. Então, assim, cadê a gengiva aqui do paciente? Não mostra. Então, como é que vai ser feita uma gengivoplastia, uma reconstrução do sorriso, se não existe gengiva para cortar? Então, muito cuidado para não pecar nisso daí, porque às vezes você vai pedir para o teu paciente mostrar um sorrisão escancarado, você vai ver, de fato, um pouco de gengiva ali, mas essa gengiva que você vê é só quando ele força, não é o sorriso natural dele. Então, nesse tipo de paciente que não há exposição gengival, não há a menor necessidade de realizar esse procedimento. Nem gengivectomia e nem osteotomia. Fora de cogitação, tá bom? Então, por que então que nós fizemos com o Dr. Matheus? Para isso, e para ficar mais fácil para você, se você for cirurgião dentista, ou se você for um colega, estudante da odontologia, entusiasta, ou até mesmo um paciente, quer entender como não vai errar essa cirurgia? Não erre no diagnóstico. Então, todo paciente meu, por exemplo, quando chega lá na clínica, é feito um procedimento chamado protocolo fotográfico. Então, aqui tem vou mostrar outra aqui para vocês. Foi feito com o próprio Dr. Matheus, então tá aqui. Então, no sorriso dele aqui, dava para ver que mostrava muita gengiva. Tem outros pacientes aqui também. Deixa eu procurar. Mais um. Só que essa daqui também não mostra sorriso, não mostra gengiva. Então, é um procedimento para todo e qualquer paciente? Não é. Do Dr. Matheus era. Então, aqui já deu para entender para quem é e para quem não é o procedimento. Feito isso, o que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos primeiro sondar. Então, aqui embaixo tem um esquema prático e simples aqui de como e por que a gente deve sondar. Nós temos que entender qual é o nível de gengiva que tem e qual é o nível de osso. Então, quando nós colocamos um instrumento que é a nossa sonda milimetrada, a gente vai entender ali até onde vai
a gengiva e até onde vai começar a tocar no osso. Para isso, tá bom? Vocês têm que entender uma coisa. Quando for colocar a sonda milimetrada, ela é neste sentido aqui. Você vai... Ou melhor, perdão. Ela vai vir nesse sentido, quase no ângulo de 45 graus, para não errar. Porque se você fizer reto, a sua sonda milimetrada ela vai embora e você vai achar que o paciente não tem muito osso naquela região e que o procedimento vai ser só a gengivoplastia ou gengivectomia, que é o termo mais adequado, quando na verdade não é. Eu sei que está ficando um pouco complicado aqui, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos supor que, e aqui já está a cirurgia do Dr. Matheus, e vocês vão ver o vídeo dele daqui a pouco. Enquanto eu vou falando, eu vou empregando aqui alguns vídeos dele para ficar bem mais simples, ok? Então, tá aqui o dente dele aparecendo, né? O dente que a gente quer ver, de 11 milímetros. E aqui embaixo tem uma outra marcação. Que marcação é essa? E aqui, se você está assistindo esse vídeo no intuito de estar estudando para poder fazer uma cirurgia parecida, ou de repente até que vai cair numa prova sua, o ponto de erro é exatamente aqui, tá bom? Então, vamos supor que o dente que você quer que apareça, a coroa clínica do seu paciente. O que é a coroa clínica? É o dente que você vê, a olho nu, ok? Quando ele sorri, é aquele dente que aparece, do fim da gengiva até o término incisal, ou oclusal, no caso dos posteriores. Mas vamos falar aqui do incisal. Então, é o dente que você vê daqui até aqui. Coroa clínica, tá bom? Então não é em o termo, tá aqui, ó. Só que a coroa aparente de fato vai até aqui em cima. Vou dar um pause aqui e abrir um parênteses. Pode ser que tenha acontecido com você, que tenha escolhido para fazer um procedimento de gengivoplastia ou gengivectomia. Ou se você é aluno, estudante, é da área, enfim. A gengivectomia ou gengivoplastia, se você remover só a gengiva vai crescer de novo. Então existem relatos, eu já recebi paciente assim, que fez a cirurgia, que removeu a gengiva e tempos depois a gengiva cresceu de novo. De fato vai crescer. E eu vou explicar o motivo. Vocês conseguem ver esse osso aqui? Esse aqui tá um retalho, tá... Opa, peraí. O retalho aqui já está rebatido. Isso aqui é a margem óssea, tá? Tá aparecendo aí para vocês enquanto eu falo. A partir dessa margem óssea aqui, nós precisamos ter uma distância de 3 milímetros. Que distância é essa? É essa distância que a gente viu aqui, do sulco gengival, com o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Esse espaço biológico, somando, ele dá mais ou menos aí uns 2 milímetros, 2 a 3. O ideal é que a gente remova 3 milímetros de osso, mas vocês vão entender agora. Então, vamos supor, fizeram a sua gengivoplastia. Eu vou voltar aqui para o sorriso do Dr. Matheus, para ficar bem simples agora de entender. O sorriso que ele queria era com uma gengiva mais aqui. Se eu apenas remover a gengiva aqui e não remover o osso, vai acabar crescendo de novo. Ponto. Aqui tá certo já tá bem explicado por que a gengiva cresceu depois. Agora vamos entrar numa parte mais profunda. Não vai crescer se o osso estiver a 3 milímetros de distância dessa parte da gengiva. Por que o corpo entende? E para isso eu vou tentar usar aqui, vou ver se eu consigo, rapidinho, usar a manga do meu jaleco, para que vocês entendam. Então, imagine que essa parte preta aqui é o osso, e aqui do jaleco é a gengiva. Então, aqui tem osso. 3 milímetros depois do osso sempre vai ter gengiva. Ficou claro agora? Então, se remover a gengiva e não remover acima dela 3 milímetros de osso, vai acabar crescendo. E é o que eu vejo acontecendo muito, alguns colegas fazerem. Essa técnica ela é muito bem empregada em casos específicos. E eu vou te dizer agora exatamente qual é, para de repente você fazer com o seu paciente. Ou se você está procurando esse procedimento para fazer em você, procure um bom dentista para fazer, tá bom? Mas vamos supor que você queira ir a um casamento ou tem alguma grande ocasião que está muito próxima à data. Então não é bom você fazer a cirurgia completa, que é a gengivectomia com um recorte ósseo, no caso a osteotomia e a osteoplastia. Faz só a gengivoplastia mesmo, ou gengivectomia. Porque o tempo de cicatrização dessa cirurgia é muito rápido. Da cirurgia completa não. Então você vai, vamos supor que você tem um casamento para ir daqui a 3, 4 dias. Você pode fazer a cirurgia hoje, que
que daqui a 3, 4 dias sua gengiva tá linda, perfeita, seu sorriso está mostrando muito mais dente e pronto, resolvido, certo? Então, para esse tipo de ocasião, o emprego dessa cirurgia é perfeito, é super indicado. Ou então até, que é uma técnica, é um método que eu uso, tá? Faz uma cirurgia no primeiro tempo, remove só a gengiva e o paciente vê se gostou, se não gostou, se quer um pouco mais para cá, mais para lá. E para ser bem sincero, não acontece isso do paciente ficar, ele reprovar, porque quando a foto é feita, tá? É feito um procedimento chamado, como eu falei, protocolo fotográfico. E nesse protocolo fotográfico vai ser feito um estudo do teu sorriso e com todas essas dimensões a gente vai fazer a cirurgia. Então é bem comum que alguém fale, não gostei. Mas enfim, fica melhor você dividir a cirurgia, porque o paciente acaba sofrendo menos dor, tá? Então assim, é até uma dica que eu deixo aí, se você é cirurgião dentista, se você e não mais estudante, tá? Divida a cirurgia, você vai ver que o paciente vai gostar muito mais. Eu passei a fazer isso, tem menos dor. Quando você for fazer o recorte ósseo, vai ser muito mais fácil, porque vai sangrar menos. Você vai ver. Então vamos lá, para a segunda parte aqui. Essa parte aqui, que eu queria que vocês entendessem, essa é explicitamente só para quem é da área. Mas se você está assistindo e não é da área, não tem problema também. Mas é porque essa só vai entender quem é dentista mesmo, ok? Então tá aqui. Uma regra simples, uma regra básica para entender de uma vez por todas como é que você vai fazer essa cirurgia. Então vamos supor que você mediu ali na cirurgia. E como é que você mediu a altura e largura dos dentes? O dente ele tem que seguir uma proporção, certo? E eu não vou dar aqui números e nem explicar exatamente como essa proporção é a proporção áurea, mas eu não vou dar números e nem os coeficientes, porque de repente você está assistindo, como eu falei, como um estudo para fazer com o seu paciente. Mas nesse estudo eu te dei alguma proporção que você vai aplicar no seu paciente. Só que cada proporção ela é definida para um tipo de padrão facial. Então tem o padrão do braquifacial, do dólico. Para quem não entendeu o braquio e o dólico, eu vou falar assim: um rosto mais fino, mais longo, ou mais encurtado, um rosto mais quadradinho, ou mais redondo, oval. Então, para cada tipo de rosto, tem um padrão de dente que vai ficar mais bonito. Só por isso eu não vou te dar essa fórmula aqui. Mas caso você esteja aí que teu paciente está assistindo esse vídeo e quer mandar para mim, manda o caso, só a foto do rosto já basta, tá? E eu já falo, ó, essa proporção vai ficar legal, tá bom? Porque seria irresponsabilidade minha eu te passar aqui os números e, na verdade, a fórmula, né? E aí você calcular a forma de um dente triangular para uma pessoa que quer um dente ovalado. E aí é feito, como eu falei no início do vídeo, né? É feito uma única vez a cirurgia e não tem mais volta. Então, assim, e aí? Te botei na fogueira, né? Então, para isso não acontecer, pode mandar mensagem, segue a gente no Instagram da clínica, pode comentar aqui embaixo. Se quiser mandar dúvida lá no meu Instagram também, eu vou responder, eu sempre respondo, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Você encontrou o padrão, tá? E para aqueles que têm alguma dúvida de fazer esse cálculo, eu gosto mais de fazer o cálculo, porque é bem mais assertivo. Mas existe também um instrumental chamado sonda de Chu. Esse instrumental é fantástico. Vou mostrar ele aqui para vocês, rapidamente. Você coloca ele no dente do seu paciente e ele tem uma linha vermelha, uma azul e tem uma preta. Ele vai te dar as dimensões que você tem que seguir. É muito fácil. Mas, voltando, né? Se você quer um dente, você fez lá os cálculos, você avaliou o sorriso da sua paciente, e você viu que, eu quero um incisivo central com 13 milímetros de coroa clínica. Significa dizer que você vai ter que ter pelo menos 16 milímetros de dente, depois que você rebate o retalho, depois que você sobe a gengiva. Porque se você quer 13 milímetros de coroa clínica e você fez uma gengivoplastia e dá certinho esses 13 milímetros no término ósseo, o que vai acontecer? Vai crescer a gengiva e você vai perder a cirurgia. Depois o paciente vai voltar reclamando, ou ele nem volta, e vai falar mal de você por aí. Então, aqui nessa imagem, tem uma representação simples, muito clara, tá? Então aqui, esse número é fictício, tá? Decisivo lateral aqui. Eu não botei nenhum número real para que ninguém copie e dê algum problema depois. Então a gente tem um incisivo lateral de 11 milímetros. Para que eu tenha 11 milímetros, eu preciso ter
14 milímetros de dente aparecendo. Então tá aqui, ó. Mas quando eu digo aparecendo, vocês entenderam, né? Que é aparecendo quando sobe o retalho. Então, tá aqui. Isso aqui é o suficiente para a gengiva nunca mais crescer e ficar bonitinha. Então, aqui a gente tem um antes e depois do Dr. Matheus. Percebam o tanto que ficou bonito. Eu sei que a imagem já está aparecendo aí para vocês, mas eu tenho orgulho de ostentar isso daqui, né? Não é sempre que um dentista procura outro dentista. Ele me procurou, como eu falei para vocês. Ele confia no trabalho e sabe que eu sou autoridade nesse assunto. Então, agora que eu expliquei o passo a passo, e para você que é da área já sabe mais ou menos até como operar, até como fazer, vou mostrar também para vocês agora uns vídeos aqui que a gente gravou enquanto isso, para tirar algumas dúvidas talvez e esmiuçar melhor esse assunto. Então, primeiro ponto aqui, vocês vão reparar que tá aqui eu conversando com o Dr. Matheus, expliquei um pouco do caso e repassei o caso ali com ele. Aqui. Então, isso aqui sempre façam, tá? Que é o protocolo fotográfico. Vocês vão se orientar pelo protocolo fotográfico. Nunca, jamais, em qualquer hipótese, vá operar teu paciente sem antes tirar uma foto, nem que seja com o smartphone, tá? Coloca um abridor oral ou abridor bucal, não sei como é que chama na sua região, tá? Faz uma foto. Não precisa ser aquela foto de super qualidade, como a Canon, com uma lente de 50mm, 100mm. É bom? É bacana. Mas para fins cirúrgicos, tá? Fins de divulgação e marketing é uma coisa, mas para fins cirúrgicos, esse estudo, ele vai te ajudar e vai te resguardar num eventual problema aí. Então, primeiro, claro, né? Fizemos a anestesia, o Dr. Matheus já tinha feito a asepsia dele. Tem aqui a paramentação. Como essa parte de paramentação vocês entendem muito bem, para quem é da área, tá? Porque não pode ter nenhuma contaminação. E como vai ter muita exposição óssea, é aí mesmo que eu não quero que tenha contaminação. Então, vamos lá. Aqui eu já tinha feito já um corte, mas esse era só para começar a nivelar. E como é que são feitos esses cortes? Quase que eu deixo esse assunto passar, hein, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando nós vamos planejar, e pega bem essa dica, tá? Planejar aqui a linha do sorriso, o ponto mais alto da gengiva é chamado de zênite. Acertou. Tenho certeza que você respondeu isso daí. Até porque não tem como errar, né? Um nome fácil de decorar. Então tá aqui. Onde que a gente vai definir o zênite? O zênite ele vai ficar exatamente na metade do dente. Então imagina aqui, ó, que a metade do dente seria aqui. Eu sei que não tá tão bom, mas vamos fingir que tá na metade, tá? O zênite tem que ficar do incisivo central, ele tem que ficar 1 milímetro desviado para distal. Já o zênite do lateral, ele fica meio milímetro para distal. O dente do canino e os posteriores fica exatamente no centro, tá? Então você marcou ali, fez uma cruz ali, benzeu seu dentinho. De onde é que é a metade? Lá em cima, pronto, acabou. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu já ia mostrar aqui para vocês a cirurgia, sem ao menos explicar onde colocar o zênite, que é a parte mais estética do sorriso. Então, quando você for fazer, também tem essa preocupação. Marca bem o zênite. Se você não tem um instrumental adequado de periodontia, nem era para você estar fazendo. Mas ok, você quer fazer, eu entendo. Você pode pegar a sonda milimetrada, tá? Marca o zênite lá, aonde você já aprendeu o que é. Faz só uma bolinha, um furinho, que você aprendeu talvez isso na faculdade, como ponto sangrante, tá correto, tá? Então você fez isso daí. Deixa eu ver que eu acho que eu falei para vocês da sonda de Chu. Espero encontrar, para que fique até mais fácil a compreensão para você que é da área, né? Claro. Aqui estava eu medindo com a sonda de Chu e marcando. Mas isso aqui já tinha sido delimitado, tá? Porque aqui nós costumamos usar na clínica para cursos internos, outros dentistas que nos procuram para fazer, que são mentorados por mim. Aqui o retalho rebatido, tá? Conjunto de brocas, essa parte é interessante. Vocês estão vendo que eu estou com essa broca esférica aqui? Essa broca esférica, ela é pura e simplesmente para fazer a osteoplastia. Agora vamos explicar os termos. Osteoplastia é quando a gente reduz o volume ósseo no sentido horizontal, ok? Então imagina que seu paciente tem um osso muito bojudo, muito volumoso. Então depois de rebater o retalho, você vai passar essa broca também. A osteotomia, você vai cortar no sentido vertical, tá? Então é por isso que o termo gengivectomia, ele é mais aceito, ele é mais correto
do que a gengivoplastia, porque plastia está envolvida apenas na plástica de sorriso, tá? Não é um termo tão adequado para nós. Voltando aqui. Então aqui tem uma foto da exposição óssea. Aqui tem... depois que eu fiz o término aqui, deixa eu ver se eu consigo dar zoom, se eu não conseguir. Aqui. Fiz o corte aqui, nessa região. E depois eu venho com isso daí para a gengiva ficar bem assentada, ficar bem bonitinha. Deixa eu ver essa daqui. Beleza. Essa broca aqui eu queria mostrar para vocês. Vou até virar aqui o iPad. Beleza, virou comigo. Olha lá. Então, nesse momento, eu estava fazendo o corte apenas no sentido vertical. E nessa região, eu vou falar para vocês. O Dr. Matheus sabe, né? Porque ele foi participando. Além de paciente, ele também estava participando e vendo tudo. E dando até palpite em alguns momentos. Muito legal. Então, nesse sentido aqui, eu estava tirando a gengiva, o osso no sentido vertical. Nesse ponto aqui, agora você entendeu. Tudo agora eu tenho certeza que fez sentido para você. Porque eu falei naquela hora, não, vou cortar assim, tem que ter... Se você quer 11 milímetros, vamos deixar 14 de dente livre. Nesse último vídeo aqui, nesse último frame, com certeza você entendeu. E por fim, nós temos aqui o sorriso do Dr. Matheus, que ficou essa coisa, esse espetáculo. Aqui, e eu vou ser sincero para vocês, eu não teria feito mais nada. Eu teria, no máximo, aqui um clareamento. O Dr. Matheus ainda quer fazer com a gente. Nós estamos, na verdade, no processo, né? Já fizemos o escaneamento para agora trabalhar as lentes de porcelana. Mas eu vou contar um segredo do meu coração agora para vocês. Se você é meu paciente e vier para mim com um sorriso bonito desse aqui, eu vou te desmotivar e vou te desestimular a colocar uma lente de porcelana, porque o dente tá lindo, tá super natural. Aqui no máximo, clareamento já resolveria, não precisa mais do que isso. Mas... direito do paciente, querer ter uma porcelana, né? E no caso dele vai ficar lindo, combina com ele. O Dr. Matheus é um cara elegante, é um cara chique, e ele quer passar um certo grau de impressão para os pacientes dele e para o ciclo social. E isso, nesse sentido, realmente faz todo sentido. Mas para pessoas normais, do dia a dia comum, eu não indico, porque a manutenção da... Enfim, vamos deixar isso para outro vídeo? Pode ser? Então vamos fazer o seguinte. Se você gostou desse vídeo, você curte aí, comenta, compartilha. E principalmente, se você tem alguma dúvida, e se você é da área, pelo amor de Deus, tira dúvida, se você tem alguma aqui comigo, tá? Eu vou ficar super feliz de te responder. E mais feliz ainda por não te deixar cego. Porque às vezes você viu como é tranquila a cirurgia, você viu que eu já tenho outro vídeo aqui no canal, da paciente Érica, um relato de caso, ó. Coisa mais linda. Mas... não pegue confiança, não vá fazendo se não estiver bem orientado. Então, de repente, doutor Alex, olha, eu gostei, vi o vídeo lá do YouTube, bacana. Me dá um passo a passo aí, quais brocas eu uso. E, aliás, vou deixar aqui as brocas na descrição, tá? Porque essas não tem problema nenhum eu passar para vocês. Vou deixar as brocas. E ficou faltando falar da sutura. Quase deixei passar, hein? Ó, sutura, fio Vicryl 5.0, mas a técnica de sutura, manda mensagem para mim na DM lá, ou até aqui, ou até deixa até lá, teu e-mail aí, eu te explico bonitinho, porque a sutura ela tem que ser bem feita, e ela é feita em ancoragem esquelética. Isso é, o fio, ele vai pelo osso, pelo alvéolo, na parte mais fininha e volta, que é a melhor técnica. Existem algumas, mas essa para cicatrização rápida e para ter menos dor, maior conforto para o seu paciente, essa é mais empregada para esse segmento, para esse sentido, tá? Então, mais uma vez, obrigado por ficar até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo, foram alguns minutos, algumas coisas que vocês não entenderam, mas como eu falei, o que não entendeu, manda mensagem. Eu vou ficar super feliz de te responder. E se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo aí também pode ser, tá bom? E até um próximo vídeo. Até mais!